Olá, meu nome é Valéria e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fungos, tá? Então, para começar, o que a gente vai ver hoje? Sobre as estruturas dos fungos, a importância ecológica deles, sobre os filos e a reprodução dos mesmos. Lembrando, os fungos, eles pertencem a um reino específico deles, né? O reino fungi. E esse reino, né? Então, qual vai ser a característica deles? Eles possuem células que podem ser unicelulares ou pluricelulares e eles são aclorofilados. Isso quer dizer que eles não possuem clorofila, tá? Como pigmento. Por isso que eles não possuem, apesar de ter uma célula, possuir a célula vegetal, eles não se enquadram ali no reino das plantas, tá? Então, os fungos apresentam mais de 70 mil espécies identificadas e incluem cogumelos, leveduras, mofos, bolores, trufas. São organismos que vivem no ar, na água, na terra, parasitando as plantas e animais, né? Então, a gente pensa até quando a gente vai, né, o cuidado que a gente tem quando a gente vai na manicure, por exemplo, né? Então, por quê? Porque tem a micose é ocasionada por fungos, tá? Então, esse probleminha é o quê? Porque não esterilizou direito, né, os equipamentos de unha. Nós temos também, né, algumas mofos, né, então ao redor às vezes do banheiro, devido à umidade, que é o que o fungo gosta, e o calor, né, então ele sobrevive em lugares onde está quente e úmido. Alguns são microscópicos e outros se estendem em grande superfície. No material didático de vocês tem lá um exemplo do maior fungo existente encontrado lá nos Estados Unidos. A micologia é a parte da biologia, então, que estuda esses fungos. Como eu falei para vocês, eles são organismos aclorofilados, não possuem clorofilas e são heterótrofos. Eles não produzem seu próprio alimento, eles retiram o alimento do ambiente ou de outros seres vivos. Aqui a parede celular deles, ela é formada por quitina. Quitina é um carboidrato semelhante à celulose dos vegetais e seu produto de reserva é o glicogênio, tá? Quem reserva glicogênio também são os eucariontes ali, no caso o eucarionte animal, né? Então por isso que os fungos eles não se encaixam nem no reino das plantas e nem no reino lá dos animais, tá? Cada célula do fungo, quando ela se une, a gente chama isso, essa união de células fúngicas, de hifas, tá? Essas hifas, elas são classificadas de duas maneiras. Hifas cenocíticas e hifas ali septadas. As hifas cenocíticas, elas não possuem septo, tá? Deixando o núcleo livre. E as hifas septadas, elas possuem septos ali, dividindo as suas ramificações. O fungo, né? Então lembra lá, células formam hifas formam micélio, tá? Então o micélio é o conjunto de hifas ali. Quando eles estão na época de reprodução, né? Então eles se embelezam, se enfeitam, a gente chama isso de corpo de frutificação, tá? Então nesse corpo de frutificação são encontrados esporos e por onde que ele vai fazer a reprodução ali. Tá? Então a gente vai ver um pouquinho sobre a reprodução dos fungos, cada filo vai ter um tipo de reprodução diferente, mas quando ele apresenta o corpo de frutificação ali, os esporos ficam aqui embaixo. Tá? Nós vamos ver o primeiro filo, que é o filo Citridiomycota, tá? Esse filo aí com um nome estranho, nada mais ele representa aqueles fungos que são unicelulares e eles são encontrados nas beiras dos rios, em volta lá das represas, em desertos, no trato digestivo de alguns mamíferos, né, ruminantes que às vezes não conseguem fazer a digestão adequada. E ali são fungos, como eu falei, unicelulares, filamentosos
que apresentam hifas cenocíticas. Relembrando, são aquelas que não possuem septos, possuem o núcleo ali, né, sem uma divisão. E flagelos, em algum momento de sua vida, tá? Então aqui, ó, dependendo como elas têm, a maior parte delas ficam perto de beiras de represas ali e rios, elas possuem aquele flagelo para ajudar na locomoção. Filozigomicota. Esse filo, né, você olha aquele nome ali meio estranho, você acha que não conhece, mas conhece muito bem, que é aquele que representa o bolorzinho que fica no pão, né? Aquelas manchas pretas que ficam no pão ali são corpos de frutificação, né? Lembrando, quando ele vai se reproduzir, a gente consegue ver, tá? Então ali são representantes desse filo as hifas cenocíticas também e esporos sexuados chamados de zigósporos, tá? No filo Ascomicota, eles apresentam hifas septadas, aquela que tem uma divisãozinha ali, tá? E elas formam esporos sexuados chamados ascósporos, tá? Então essas células especializadas são chamadas de ascos e algumas espécies pluricelulares formam o corpo de frutificação. Tá? Aqui nós conhecemos bastante como o levedo, a levedura, tá? Que é encontrado como o exemplo ali na Saccharomyces cerevisiae. Não, esse é um fungo que é encontrado na cerveja. Para poder fazer a fermentação alcoólica da cerveja, então é necessário desse fungo que ele vai fazer uma liberação ali de álcool. O fungo Basidiomycota, tá? Ele apresenta hifas septadas também e formam esporos chamados basidiósporos, tá? Então essas células especializadas ali, elas recebem o nome de basídio, tá? Algumas espécies formam o corpo de frutificação, como o orelha de pau que nós temos a imagem aqui. Então são fungos que ficam associados aos troncos das árvores. E aí, ele tem um formato de uma orelhinha, por isso que o nome popular é orelha de pau. A reprodução dos fungos. Então a reprodução ele pode ser assexuada ou sexuada. Na reprodução assexuada, eles podem fazer esses tipos aqui, esses 3 tipos de reprodução, por fragmentação. Então, pedaços ali, né, do micélio formam outro fungo, tá? E por brotamento, uma parte do indivíduo aumentou de tamanho e se separou. E por esporulação, no qual são formados ali células haploides com as paredes espessas e resistentes, ali formando esporos, tá? Quando esses esporos eles são liberados, eles vão se unir com outros esporos, formando novos indivíduos. Na reprodução sexuada, então ali ele vai fazer a plasmogamia. O que seria isso? Ocorre uma fusão de hifas, elas se unem, ficam uma do ladinho da outra, e aí essas hifas elas vão trocar o material genético. Tá? Então a gente chama isso nessa fusão de núcleos chamados de cariogamia. Tá? E aí quando juntou os núcleos, a gente chama ali, isso ali ficou diploide, e aí quando se divide, faz meiose, fica haploide novamente. Nós temos duas associações que os fungos podem fazer, tá? Então nós temos aqui a associação que eles podem fazer com as raízes de planta. Quando eles fazem essa associação, a gente chama de micorrizas, tá? Então aqui, ó, para vocês verem, né? Então essa relação do fungo com a raiz é uma relação mutualística. Relembrando o que é o mutualismo, né? Então, são seres
ali de espécies diferentes que quando eles se unem, um depende do outro para a sobrevivência. Então, no caso, a raiz da planta precisa do fungo e o fungo precisa da raiz da planta para poder sobreviver. Se eu separar eles, eles morrem, tá? Então, lembrando que nas associações por mutualismo, quando eu separo os indivíduos, eles não sobrevivem, diferente da protocooperação. Então, aqui é uma associação mutualística. E a outra relação mutualística que ocorre ocorre aqui, a gente chama de líquens, que é a associação celular com o fungo. As algas, elas se unem aqui com as hifas que estão soltas. Aí a gente chama isso, né? Então, também uma associação mutualística. E aí, o que acontece? Esses líquens, eles são bioindicadores. O que seria isso? Então, biovida, indicador do quê da vida, né? Então, indicador que não há poluição. Então, quando eles sobrevivem em lugares onde não é poluído, ou que tem uma taxa mínima de poluição. Quando eles não estão presentes, a gente indica que aquele local está poluído. Ok, pessoal? Façam as atividades de casa dos exercícios das páginas 533 a 536 e façam os exercícios da plataforma AVA. Até mais, pessoal. Obrigada.